Identificação de suculentas de sol pleno, suculentas que crescem muito, suculentas que brotam muito e até mesmo suculentas que são consideradas raras. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje vai ser para a gente fazer a identificação de algumas suculentas, atendendo a pedido de amigos e amigas inscritas, que me pedem muitas vezes aí para poder deixar o nome das plantas e que tem algumas que a gente mostra e não deixa a identificação. E nós sabemos que é muito importante porque ajuda a você saber o nome da planta e depois continuar pesquisando sobre o cultivo dela. Então, atendendo a esses pedidos, o vídeo de hoje é sobre identificação. Bora então pegar essas identificações aí. Saber a identificação de uma planta é bom porque você vai pesquisar sobre ela e saber a origem dela e saber como ela desenvolve. Se ela vai liberar muitas mudas para você, se ela vai crescer rápido. Então tudo isso é importante você saber através da identificação. Separei para o vídeo de hoje, vou começar então aqui com a primeira delas, que é a jadeíta. Muitas pessoas deixam nos comentários querendo saber um pouquinho mais sobre a jadeíta, a forma de cultivo. A forma de cultivo nossa aqui, ela é cultivada no sol da manhã, num local onde bate o sol até mais ou menos umas 10 horas da manhã. E foi fazendo assim que nós começamos a perceber um desenvolvimento melhor nela. Então ela é de sol, porém ela gosta e desenvolve melhor tomando o sol da parte da manhã. E no vídeo de hoje também eu vou mostrar aqui algumas suculentas que muitas pessoas me perguntam se é a mesma. Então eu vou fazer aqui meio que uma comparação para você que ainda tem dúvida ver que são semelhantes, porém são plantas diferentes. No caso, essa daqui é a McDougall, ela é uma híbrida da jadeíta, que foi a primeira mostrada. Tem características semelhantes, porém são plantas diferentes, são duas plantas diferentes, porém com cultivo igual. Eu queria fazer um combinado com você. Se você não for inscrito no canal ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, porque fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e todo vídeo novo que eu postar por aqui ele manda para você, tá bom? A glauca, ela é uma suculenta que normalmente ela também dá muitas mudas através de caule e ela é bem confundida com uma outra suculenta bem semelhante a ela, que é a pumila, que é a próxima que eu vou mostrar aqui para a gente fazer essa comparação. Então, no início do cultivo, a gente pensa que todas são as mesmas, mas, porém, são plantas diferentes. O cultivo é igual. As nossas aqui, tanto as glaucas quanto a pumila, são cultivadas também tomando o sol da parte da manhã todo, até umas 11 horas da manhã. A rega dela em períodos mais quentes é 2 a 3 vezes por semana, em períodos mais frios, 1 vez por semana. Baron Bold. A Baron Bold ela é uma suculenta também que é cultivada em sol pleno, mas também no nosso cultivo ela fica mais bonita cultivada tomando o sol da manhã ou um sol mais filtrado ali debaixo de um sombrite. Ela quando fica em sol pleno por muito tempo, ela fica um pouco desbotada e chega a parecer até que não está tão saudável. E ela é muito confundida com a Virginia Lee, porque as duas têm carúnculas. Então algumas pessoas me perguntam se é a mesma planta, e na verdade são duas plantas que, por sinal, à medida que vai crescendo, desenvolvendo, começa até a ficar diferentes. Elas são meio semelhantes no início, quando elas estão crescendo e desenvolvendo, mas depois elas pegam um porte maior e aí a gente consegue ver bem a diferença. A nossa aqui ela é cultivada em sol pleno, ela toma aí na base de umas 5, 6 horas de sol diariamente. A nossa aqui nós regamos ela 2 vezes por semana em períodos mais quentes e no inverno a gente rega uma vez só. Seguindo aqui para as próximas suculentas, muitas pessoas também me perguntam nos comentários se é a mesma planta, que é a colher de pedreiro e a berrarensis. E na verdade são duas suculentas diferentes, com um pouquinho de semelhança, se você olhar assim, principalmente de lado, porém eu vou te mostrar a diferença nas maiores que nós temos aqui. A colher de pedreiro, ó, como você pode ver, ela tem menos ondulações e dependendo da folha ela segue reta mesmo, como se fosse uma colher de pedreiro. E as folhas elas ficam gigantescas, como você pode ver aqui, ó, ela cobre a minha mão toda e eu poderia estar colocando mais uma mão aqui que ela cobriria também. Então ela dá muito crescimento nas folhas
e também no caule, no próprio tronco dela aqui. Ela segue com um tronco reto, um caule reto, e jogando as folhas para cima e aumentando o caule e virando uma árvore. Esta não vira nenhuma arvoreta, é uma árvore mesmo. Principalmente para quem tem espaço e pode plantá-la no chão. Já a berrarensis, ela cresce formando galhos para todo lado. Ela vai formando também uma árvore, porém com vários caules, com vários galhos. E à medida que ela vai crescendo e virando uma árvore, as folhas também vão ficando menores. Então ela cresce muito para cima e vai diminuindo a folha. Outra suculenta também que é bem confundida e as pessoas me perguntam se é a mesma, é a orelha de elefante e a vivem. Temos aqui as duas no mesmo vaso para comparação e dá para ver a diferença nítida. São praticamente aí da mesma família, podemos assim dizer, porém são plantas diferentes, são duas plantas, porque muitas pessoas pensam que é a mesma planta que vai mudando de acordo com o cultivo. E a orelha de elefante, mesmo tendo diminuído o valor dela, mas ela ainda é um pouco mais cara para comprar do que a vivem. A próxima suculenta é essa daqui, que é a Dark Vader, que é uma suculenta de coloração intensa. Ela sempre fica bem colorida e no inverno principalmente, mas mesmo no verão ela pega uma coloração bacana, como está agora no momento. E ela é bem confundida, ou as pessoas perguntam se é a mesma. Ela é bem confundida então com essa daqui, que é a Topsy-Turvy. Esta sim é uma suculenta que dá muitas mudas, muita brotação pelo caule, e ela é bem semelhante também, e muitas pessoas confundem ela com essa daqui, ó, que é a Nick. A Nick também é uma suculenta muito brotadeira, dá muita muda pelo caule, e além disso ela é considerada rara às vezes, porque dependendo da muda que você consegue, ela vai cristatando, como é o caso desta daqui ao lado, ó, que já está cristata. E além das mudas que ela dá pelo caule, ela dá muita muda também através de folhinha. Qualquer folhinha dela que você encosta no substrato seco, logo você consegue uma nova muda. A Topsy Deb é uma mistura da Topsy-Turvy com a Deb. E tem pessoas que conhecem ela também como Cupid. É uma suculenta aí de coloração incrível. Ela também costuma brotar muito pelo caule, tanto é que eu já tirei mudas daqui, que são essas aqui, ó, que estão aparecendo agora. E são suculentas que, além de uma coloração incrível, elas também brotam muito fácil pelo caule. As nossas aqui costumam ficar bem compactas pela questão de tomar aí para mais de 5 horas de sol. É uma suculenta de sol pleno e a rega delas também a gente faz aí em períodos mais quentes 2 vezes por semana, períodos mais frios 1 vez por semana. E as pessoas também me perguntam se ela é a mesma Cubic Frost, que é essa daqui, ó. E na verdade são semelhantes realmente. Dependendo da coloração que essa aqui pega, fica mais parecida, mas são suculentas diferentes. Porém, também com o mesmo cultivo, são cultivadas da mesma forma. E agora eu vou mostrar para você aqui uma sequência de 3 suculentas que são bem confundidas e as pessoas têm muitas dúvidas sobre elas, se são as mesmas. A primeira delas, então, é essa daqui, que é a Mini Belly, que é uma suculenta que dá muita muda pelo caule, formando aí lindas colônias. E ela é bem confundida com a Mayalen. Me perguntam muito aqui se é a mesma planta e se tem como a gente fazer a diferenciação. Aqui no nosso caso, a gente consegue diferenciar elas pela coloração, porque mesmo a Mayalen ficando colorida, a Mini Belly ainda fica muito mais. E me perguntam também se a Sinocrassula indica é a mesma Mayalen. E na verdade são 3 plantas completamente diferentes. O cultivo delas é igual, é o mesmo cultivo, toma aí para mais de 5 horas de sol, rega 2 vezes por semana em períodos mais quentes, 1 vez por semana em períodos mais frios. O cultivo é igual, porém são plantas diferentes e essa daqui ela forma a verdadeira colônia. Desde novinha ela vai liberando aí várias mudas em volta da planta mãe, formando aí essa colônia lindona. Seguindo então para a próxima suculenta, que me perguntam se é a mesma, que é essa daqui, que é a Pulvinata rubi, que é uma planta lindona, aveludada, com as bordas bem avermelhadas, tanto na época de sol quanto na época de frio. Mas na época de frio ainda costuma ficar mais vermelha, mais colorida e mais bonita. E me perguntam se ela é a mesma planta que é conhecida como a Pulvinata frost, que é essa daqui. São bem semelhantes realmente, porém a frost, a folha dela é um pouquinho menor
as pétalas, podemos assim dizer, e chegam a ser ainda mais gordinhas do que a Apovinata rubi. Outra também que dá muita muda aqui pelo caule e que forma uma verdadeira colônia são essas duas aqui, mas eu vou mostrar primeiro essa daqui, que é o Water Lily. Ela dá muita muda pelo caule, ó, formando aqui um buquê em volta da planta mãe. Tenho essa daqui, tenho outras também em outros vasos, e ela é bem semelhante e confundida com a Fred Ives, que é essa aqui ao lado. Normalmente a gente consegue diferenciar elas porque a Fred Ives ainda cresce mais e as folhas ficam mais alongadas e mais coloridas. Já a Water Lily, que é a que está do lado direito, ela vai meio que compactando e fechando um pouco mais a roseta. Vou te mostrar um pouco mais de perto aqui, ó. A próxima suculenta é essa daqui, que é a Chroma. Também é uma suculenta que dá muita muda pelo caule quando você acerta no cultivo dela. E também tem uma coloração muito bonita em todas as épocas do ano, principalmente no inverno. E ela é muito confundida com essa daqui, ó, que é a Melaco, que é bem semelhante mesmo, bem parecida. Porém, a Melaco, ela ainda pega um tom bem mais avermelhado e amarronzado. Então a gente consegue diferenciar por esse motivo, mas realmente são bem semelhantes, mas são duas plantas diferentes com o cultivo igual. A forma de cultivar é a mesma. É de sol pleno também, pode tomar aí de 5 a 6 horas de sol depois de adaptada, que fica cada dia mais lindona. Falando um pouquinho agora sobre suculentas que ficam gigantes e que crescem rápido. Uma delas é a Mauna, ou Mauna, e a Mauna tem várias espécies diferentes. E também tirando a dúvida de amigos e amigas inscritas no canal que me perguntam muitas vezes se a Mauna ou Mauna é a mesma Mona Lisa ou híbrida de Mona Lisa. Então eu vou mostrar para você aqui, ó, a híbrida de Mona Lisa, para você ver que são plantas que ficam gigantes, porém são de formas diferentes, são suculentas diferentes. Essa híbrida de Mona Lisa, ela está sempre com essa coloração voltada para o vermelho ou vinho. Já a Mona Lisa, ela fica assim numa tonalidade entre um rosa e tonalidades aí entre o verde e laranja também. E o que todas as pessoas usam para separar aí as suculentas e ver a diferença é que essa aqui, quando você olha ela de baixo para cima, você consegue ver na folha dela um formato de coração. Então é uma das formas de separar umas das outras. Essa daqui é a Crispate Beauty ou Crispate Beauty. Essa daqui também ela é de sol pleno, resiste bastante horas de sol, embora ela seja branquela, mas ela é muito resistente a sol. A nossa aqui ela toma aí para mais de 6 horas de sol diário. A rega dela é que você precisa tomar um pouco mais de cuidado, ela não gosta de excesso de encharcamento. Então é importante ficar atento à questão da rega para ela não apodrecer as raízes e até mesmo o caule. Já me perguntaram se ela é a mesma Calea argentea, só que com as folhas retorcidas, e na verdade não. Essa daqui, ó, são mudas, são colônias da Calea argentea e são suculentas completamente diferentes. A única coisa que elas têm em comum é só porque elas são branquelas mesmo. E tem também em comum a forma de cultivo, não é chegada aí em excesso de rega, mas suporta bem aí várias horas de sol, depois de adaptadas. Seguindo aqui para a próxima, que é a Angel, me perguntaram também, deixaram nos comentários querendo saber se a Angel ela é a mesma Milky Way. Observando assim, você consegue ver uma certa semelhança mesmo, dá para ver que parece. Porém, a Angel ela tem as folhas mais fininhas e ela dá muito mais muda pelo caule do que a Milky Way. A Milky Way é essa daqui, ó, dá para você ver claramente que as folhas delas são mais compactas e dependendo da época do ano ela vira uma roseta bem grande, ela cresce e fica uma planta maior. Não chega a ficar uma planta gigante, mas ela cresce. Já a Angel se mantém naquela mesma forma menor. Falando ainda sobre suculentas que dão muitas mudas pelo caule, é essa daqui que é a pálida. A pálida nós temos várias aqui no cultivo e dependendo do local que a gente planta, chega até a confundir se é a mesma planta, porque elas pegam tonalidades diferentes de acordo com o tanto de sol que toma, né? Com a exposição de sol. Mas dá muitas mudas realmente. E me perguntaram nos comentários se ela é a mesma planta que a gente conhece como Equador.
que é essa daqui, ó. Quando a pálida ela pega uma tonalidade meio amarelada, realmente fica um pouco parecida com a Equador, porém a Equador ela ainda cresce mais do que a própria pálida. Nós temos uma aqui bem maior para fazer uma comparação e essa daqui ela já está ficando gigantona. Agora no momento eu fiz a retirada das mudas que estavam no caule dela aqui, mas é também uma suculenta que dá muita muda pelo caule. Então quando eu passo essas informações é porque se você ainda não tem e for adquirir, vale muito a pena pela questão da brotação e multiplicação. Porque nós sabemos que suculentas, quem tem uma, pode-se dizer assim que corre o risco de perder a qualquer momento. Então nós gostamos muito dessas que dão muitas mudas, porque assim nós garantimos a espécie e não perde a planta, né? No caso, a gente consegue reproduzir e multiplicar muito elas a ponto de não perder mais a espécie. E falando ainda sobre suculentas que ficam gigantes, que dá muita muda, é essa daqui também que é conhecida como híbrida gigantea. É uma suculenta que cresce muito realmente, fica gigantona. E o bom dela é que ela dá muda tanto pelo caule quanto por haste. Então, através de uma muda dela aqui, nós já fizemos aqui para mais de 8 mudas dessa mesma planta, porque ela realmente dá muita muda por haste. Me perguntaram nos comentários também se esse cacto aqui é o mesmo cacto rabo de macaco. E na verdade, este aqui é o rabo de gato, que normalmente ele cresce assim, ó, para cima. Ele vai crescendo para cima e algumas vezes algumas hastes elas dão uma leve entortada, mas normalmente ele cresce para cima. Diferentemente do cacto rabo de macaco, que eu vou mostrar para você aqui na sequência, que ele já começa a crescer pendente, ele já começa a crescer para baixo. Deixa eu só mostrar ele aqui para você ver. No caso aqui, ó, o cacto rabo de macaco, além dele ser mais peludo e ter essa pelagem mais clara, ao contrário do rabo de gato que é amarelado, este daqui ele vai crescendo uma pelagem meio que esbranquiçada aqui junto aos espinhos. E é sempre pendente, sempre crescendo para baixo. Então se você colocar ele no lugar alto, a tendência é ele crescer mais ainda, porque ele percebe que tem queda para ele descer e isso estimula o crescimento também. Então fica aí também uma dica para quem me pergunta o que fazer para o cacto crescer mais rápido. Ele vai crescer também mais rápido com todos os cuidados, mas também se você colocar ele num lugar que ele vai ficar pendurado e ele pode descer, ele pode fazer a queda dele. E seguindo aqui para as últimas suculentas do vídeo de hoje, fazendo a comparação, me perguntam também se essa antiqua é também a mesma Hakurou. E na verdade não. Elas têm uma leve semelhança, você olhando de longe, mas de perto a gente consegue ver a diferença nitidamente, porque essa daqui que é a antiqua, ela é bem mais compacta e dificilmente ela vai pegar uma forma muito grande. Nós temos algumas grandes aqui porque nós cultivamos algumas à meia sombra para fazer alguns testes, para poder passar a dica aqui para você, mas na maioria das vezes elas não crescem tanto. Já a Hakurou, a muda dela pequena é essa daqui, ó, e a gente já consegue perceber que ela já é maior do que a antiqua. E também as folhas são menos compactas. Voltando aqui, ó, na antiqua, só para você ver, até as mudinhas dela, ela já começa a crescer compacta. As folhinhas já vão crescendo bem compactadas, ao contrário aí da Hakurou, que leva um tempo para poder ficar um pouco mais compacta. Voltando aqui para a Hakurou, vou fazer um comparativo de uma perto da outra, para quem tem dúvida ver que são completamente diferentes. Essa daqui, ó, que é a Hakurou, tem as folhas bem maiores, é uma suculenta considerada gigante, uma gibiflora mesmo. Dá muitas mudas também pelo caule, mas as folhinhas vão crescendo mais alongadas, não é tão compacta quanto a antiqua. Colocando aqui perto para você ver a diferença, olhando assim de longe, ó, dá uma leve impressão que são parecidas, semelhantes, mas olhando de perto a gente vê que a antiqua é bem mais compacta. Mas o cultivo também é igual, elas tomam aí para mais de 5, 6 horas de sol pleno e a rega é 2 vezes por semana em período de sol muito quente e 1 vez por semana no inverno. Existem centenas de suculentas que são chamadas de híbridas, que são suculentas que são feitas através de polinização. Muitas vezes algumas pessoas têm ali aquela disponibilidade
para ajudar nessa questão da polinização e consegue fazer ali através de duas plantas uma planta diferente com características semelhantes, né? Então é por isso que muitas vezes surge aí muitas dúvidas de que uma suculenta é a mesma que outra, mas são plantas semelhantes, porém plantas diferentes. Mas o vídeo de hoje então foi atendendo aí a pedidos de muitas pessoas que tinham deixado alguns comentários pedindo para falar um pouquinho sobre essas suculentas que eu mencionei no vídeo de hoje. Algumas vezes dá para poder separar um comentário e fazer um tema todo sobre aquele, mas muitas vezes vem alguns comentários que a gente anota a sugestão e depois junta todas elas e faz um vídeo só, como foi o caso do vídeo de hoje. Se você também tem alguma dúvida, se você consegue dar para a gente alguma sugestão de vídeo, deixa aqui para a gente nos comentários, que pode ser que o próximo vídeo seja aí relacionado ao seu comentário. Todas as suculentas mostradas no vídeo de hoje são suculentas de sol pleno, que podem tomar aí de 5 a 6 horas de sol por dia tranquilamente, desde que elas tenham sido adaptadas. Então o vídeo de hoje foi este, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou na rede social, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Tá bom? Combinado? Então tá certo então. Se você gostou do vídeo e se foi útil para você, eu vou te convidar a compartilhar ele aí com o máximo de pessoas que você conhece, que também você sabe que precisa de uma dica para melhorar o cultivo das suculentas e cactos dessa pessoa. Tá certo? Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.